A gonorreia é uma doença sexualmente transmissível definida como um processo infeccioso causado pela bactéria Neisseria gonorrhoeae. O relato mais antigo da ocorrência da infecção vem de documentos da Mesopotâmia, quando já naquela época experimentou-se uma tentativa de cura. No Antigo Testamento também há registro de sintomas que foram associados ao gonococo. Na China Antiga, em Roma e na Idade Média, encontra-se da mesma forma descrições de doenças que sugerem a gonorreia. No século XVI, Paracelso desenvolveu a teoria unicista, segundo a qual a gonorreia e a sífilis constituíam uma única entidade. Essa ideia perdurou até o século XIX, quando em 1879, o médico alemão Albert Neisser encontrou o diplococo em uma amostra de secreção, descobrindo assim o organismo causador da moléstia. A transmissão da infecção gonocócica acontece através do contato sexual ou da mãe para o filho durante o parto, causando a oftalmia gonocócica. Nos homens e em 20% das mulheres, os sintomas surgem entre 2 e 8 dias após o contágio. O grande problema é que de 60% a 80% das mulheres não apresentam sintomas. Epidemiologicamente, este dado reforça a importância do controle da população infectada para interrupção da cadeia de transmissão. Nesse programa, você vai ver em detalhes os procedimentos recomendados pelo Programa Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS do Ministério da Saúde para cultivar, isolar e identificar a Neisseria gonorrhoeae. Vai aprender também como preparar os meios e os reagentes necessários ao processo. E mais, que testes específicos devem ser realizados pelo seu laboratório para identificar cepas resistentes à penicilina. A importância do controle de qualidade dos meios e das técnicas empregadas. E ainda, quais os cuidados necessários em cada fase do processo para garantir a sua segurança. A Neisseria gonorrhoeae é uma bactéria gram-negativa, aeróbia, na forma de diplococos reniformes, como grãos de café. Esses diplococos medem 0,6 por 1,0 micra e apresentam-se aos pares com faces côncavas adjacentes. Esta espécie adere nas superfícies de células epiteliais através de uma estrutura chamada pile, que se liga de forma específica nas células do hospedeiro. Os principais métodos de diagnóstico da doença são a bacterioscopia e a cultura. Você deve lembrar que no curso Telelab, Técnicas para coleta de secreções, foram abordados em detalhes o correto procedimento para a coleta de secreções e sua semeadura em meio de Thayer-Martin ou em meio de transporte de Ames. Existem duas maneiras para você obter o meio de transporte de Ames. A forma mais simples é comprar o meio desidratado e seguir atentamente as instruções do fabricante para o preparo. Se você preferir, pode também preparar o meio em seu laboratório. Para isso, siga atentamente a fórmula contida em seu manual, que traz ainda detalhes sobre outros sistemas que foram desenvolvidos para transporte de Neisseria gonorrhoeae. Se você adquiriu o meio pronto ou preparou em seu laboratório, após a autoclavação, dispense 2 ml em tubos estéreis com tampa rosqueável. Você pode guardar esses tubos em geladeira por, no máximo, 1 mês. Lembre-se, o meio de Ames proporciona um percentual alto de culturas positivas da Neisseria gonorrhoeae em relação a outros sistemas de transporte. Entretanto, é recomendado para trânsito de curto período, até 8 horas. Para o cultivo, isolamento e identificação da Neisseria gonorrhoeae, você deverá obedecer o fluxograma recomendado pelo Programa Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS do Ministério da Saúde. Sendo a Neisseria gonorrhoeae uma bactéria fastidiosa, isto é, muito exigente e de baixa resistência ao meio externo, sua viabilidade pode ser prejudicada facilmente. Por isso, necessita de alguns cuidados para o seu cultivo. O sucesso da cultura do gonococo depende de 5 requisitos ambientais básicos.
Semeadura imediata no meio de transporte ou meio de Tire Martin modificado, pois o micro-organismo morre facilmente. Atmosfera de CO2 em torno de 3 a 7%, que pode ser conseguido através do método da vela ou do comprimido efervescente. Teor de umidade em cerca de 90%, que será obtido pela utilização de meios recentemente preparados e pela colocação de um algodão umedecido na lata de incubação. Incubação a uma temperatura de 35 graus Celsius, fora da qual a bactéria não cresce. Meios de cultura adequados com os nutrientes e os fatores seletivos indispensáveis ao seu crescimento. Você deve certificar-se de que os meios e os reagentes estão disponíveis para uso, identificados e dentro do prazo de validade antes de começar a seguir o fluxograma. Verifique também se todas as amostras estão registradas e devidamente identificadas. E quais são esses meios e reagentes? Na etapa inicial, você utiliza o meio Tire Martin modificado. Na segunda etapa, você vai utilizar os reagentes para a coloração de grã, que você já viu no curso Telelab Técnica de Coloração de Grã. Na etapa de catalase, você vai usar água oxigenada 10 volumes, que equivale a uma solução a 3%. Na oxidase, que é a quarta etapa, você vai utilizar uma solução aquosa de tetrametil para fenileno-diamina a 1%. Você também pode usar dimetil para fenileno-diamina. O seu manual Telelab mostra como fazer essa substituição. Nesse momento, você terá concluído o diagnóstico presuntivo da Neisseria gonorreia. A quinta etapa é feita com o crescimento do micro-organismo em meio enriquecido, o de agar-chocolate. Na etapa final, você fará as provas de fermentação dos açúcares, que permite a identificação confirmatória da Neisseria gonorreia. Veja a seguir como se prepara os meios e os reagentes para o cultivo e identificação desse agente etiológico. Para cultivo e isolamento do gonococo, o Ministério da Saúde, através do Programa Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS, indica como padrão de trabalho o meio de Tire Martin modificado, devido à sua comprovada eficiência. Para preparo do Tire Martin modificado, confira se você dispõe dos seguintes componentes: 36 gramas de meio base GC, 10 gramas de hemoglobina bovina, 10 ml de suplemento VX, solução de VCNT, 1 litro de água destilada. Acompanhe agora as 4 etapas do preparo desse meio. Em um balão de fundo chato, coloque 500 ml de água destilada. Adicione o meio base GC. Aqueça sob agitação constante em chama de bico de Bunsen ou de fogão a gás até a completa dissolução do meio. Evite que a mistura atinja o ponto de fervura. Autoclave por 15 minutos a 121 graus Celsius. Em outro balão de fundo chato, dissolva a hemoglobina bovina em 500 ml de água destilada. Aqueça sob agitação constante em chama de bico de Bunsen ou de fogão a gás até a completa dissolução. Autoclave por 15 minutos a 121 graus Celsius. Em banho-maria ajustado em 45 graus, mais ou menos 5 graus Celsius, aqueça as misturas produzidas nas etapas anteriores até que o agar esteja completamente fundido. Asepticamente, misture o conteúdo dos 2 balões e homogeneize bem.
capela de fluxo laminar, pegue a mistura da etapa anterior. Assegure-se que esta esteja entre 45 graus, mais ou menos 5 graus Celsius. Adicione o suplemento VX e os antibióticos VCNT nas concentrações definidas. Homogenize bem. Distribua asepticamente cerca de 25 ml do meio em placas de Petri. Deixe solidificar. Acondicione em sacos plásticos. Estoque em geladeira por 10 dias. Após esse período, os meios começam a sofrer desidratação e os antibióticos apresentam declínio de sua ação inibidora, diminuindo a seletividade do meio. No preparo do reativo para oxidase, você vai adicionar 0,1 grama de tetrametilparafenilenodiamina em 10 ml de água. Para preparar a fita com o reativo para a prova da oxidase, você vai cortar tiras de papel de filtro de 2 por 1 centímetro. Em seguida, você vai pingar nessas tiras 3 gotas do reativo. Deixe-as secar em estufa a 37 graus Celsius, dentro de uma placa de Petri aberta. Guarde-as em geladeira em um frasco de vidro escuro, limpo e seco, identificado com o nome do reagente e a data do preparo. Nessas condições, essas fitas têm um prazo de validade de 6 meses. O meio enriquecido de agar chocolate é preparado quase da mesma maneira que o meio de Dyer Martin modificado. A diferença é que, nesse meio, você não vai adicionar os antibióticos. O preparo do meio de fermentação de açúcares é feito em 3 etapas. Primeiro, você deve pesar 2,9 gramas de agar-cistina tripticase, CTA. Dissolva em um balão de fundo chato com 100 ml de água destilada. Aqueça sob agitação constante até completa dissolução do meio. Evite que a mistura atinja o ponto de fervura. Autoclave por 15 minutos a 121 graus Celsius. Em seguida, coloque 100 ml de água destilada em outro frasco e adicione 20 gramas do açúcar a ser preparado e agite até completa dissolução. Esterilize por filtração. Finalmente, em banho-maria, ajustado em 45, mais ou menos 5 graus Celsius, aqueça o meio CTA preparado na primeira etapa até que o agar esteja completamente fundido. Asepticamente, adicione 5 ml da solução do açúcar preparado na segunda etapa. Distribua essa solução em tubos estéreis com tampa rosqueável, dispensando 4 ml em cada um dos tubos. Mantenha em geladeira por até 30 dias ou antes, caso tenha havido desidratação do meio.
Você vai ver agora como seguir o fluxograma recomendado pelo Ministério da Saúde através do Programa Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS para cultivo, isolamento e identificação da Neisseria gonorreia. Este fluxograma ilustra os procedimentos adequados para o cultivo, isolamento e identificação da Neisseria gonorreia. Primeiro, você vai trabalhar com uma placa de Thyer-Martin modificado que foi inoculada com uma amostra de secreção suspeita de gonorreia. Essa amostra foi incubada por um período de 24 a 48 horas a uma temperatura de 35 graus Celsius, com umidade relativa do ar de 90% e atmosfera de CO2 entre 3 a 7%. Caso tenha ocorrido crescimento, observe as características das colônias. As colônias de Neisseria gonorreia são geralmente pequenas e brilhantes. Quando tocadas com a alça bacteriológica, você vai reparar que elas são viscosas e fortemente aderidas ao meio. Com uma dessas colônias, você vai então realizar uma coloração de Gram para iniciar a identificação presuntiva de Neisseria gonorreia.